A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria estar aqui, privilégio muito grande em poder trazer a palavra do Senhor para os irmãos. É um privilégio muito grande fazer a vontade do nosso Deus. Tenho realmente uma saudade muito grande dos irmãos, de estar com vocês presencialmente. Alegria também de ver alguns membros da minha família aqui. Estou muito feliz com Deus. Estou muito feliz com tudo que Deus tem feito em nossas vidas, mesmo no momento de tanta dificuldade. Deus se mostra fiel à sua palavra, um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós, independente de circunstância, porque Ele é maior, porque Ele é soberano, porque Ele é tremendo, que Ele é acima de tudo, Ele é acima do tempo. E Ele nos ama, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 23. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 23. Que nos diz assim, irmãos: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia! Vou ler novamente. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia! Deus é fiel, irmãos. E existem 3 pontos aqui nessa passagem que o autor de Hebreus separou, eu gostaria de trazer para os irmãos. E a primeira delas fala sobre essa firmeza que nós devemos ter. Ele fala para nos apegarmos a Jesus firmemente, sem vacilar. Não é nos apegar apenas com 2 dedos, meio que escorregando, não. Jesus fala, nos apeguemos-nos firmemente a Ele. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aos irmãos é justamente sobre essa firmeza. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios, no capítulo 24, versículo 10, que se você for vacilar no momento da dificuldade, a sua força será pequena. Mas lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, também nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui no Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, fala justamente sobre essa firmeza. E vocês podem entender, justamente com esses 3 versículos, que se no momento de dificuldade nós vacilamos e entristecemos ao Senhor, nossa força diminui. Mas se no momento da dificuldade nos apegamos ao Senhor, agradamos a Ele, nós somos fortes. Nossa força aumenta. Aleluia. Somos renovados. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Senhor, obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por mesmo em meio a dificuldades, Deus. Tu se mostra presente e fiel para conosco, Deus. Tu és um Deus Emanuel, um Deus conosco. Obrigado, Pai, porque mesmo sem merecermos, Deus, aleluia, mesmo sem merecermos, Pai, Tu és fiel, Tu és presente, Tu és conosco, Senhor. Toma essa palavra em Tuas mãos, aleluia. Tu possa falar no coração de cada um como Tu falou comigo, Deus. Em cada ponto, Senhor, em cada gesto, cada palavra, em cada olhar que eu tiver aqui, Pai, meus irmãos possam receber. Que assim como Tu falou comigo, Deus, Tu fale ao coração de cada um, Senhor, mas fala, Deus. Usa o Teu Espírito Santo, Senhor, que possamos sair daqui renovados na Tua presença. Assim como Tu já nos falaste através dos louvores, Deus. Continua falando conosco, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. E essa firmeza, meus irmãos, que eu gostaria de começar falando com vocês.
E eu gostaria de começar falando sobre a história de uma pessoa muito conhecida por vocês. É a história de Pedro. E Pedro tem uma história no início da sua caminhada com Jesus de altos e baixos. Nós vemos na palavra que Pedro, sendo pescador por profissão, ele recebe um chamado do Senhor. Pedro, larga tudo e me segue. E Pedro, ao receber esse convite de Jesus, ele deixa tudo para trás e segue o Mestre. Ele não pensou duas vezes, ele tinha a sua profissão, mas ele disse, eu vou seguir esse Mestre, eu vou seguir esse que está me chamando. E ele deixa tudo. E aí nós vemos na palavra de Deus também, Jesus andando sobre as águas, e Pedro, ao ver aquilo, fala, Mestre, se és tu, me deixa ir ter contigo, Senhor. Me deixa ir ter contigo. Me deixa ir até onde você está, mesmo que seja andar sobre as águas. Ele pede que Jesus dê uma palavra e Jesus diz, venha, Pedro. E ele andou sobre as águas. Ele andou pelas águas, meus irmãos. Mesmo em mar revolto, mesmo o vento soprando forte, ele andou sobre as águas. Mas quando ele perdeu o foco de Jesus e olhou para tudo aquilo que estava acontecendo, ele afundou. E Jesus estava ali presente, segurou ele pela mão e disse, volta, Pedro. E aí vemos na continuação da trajetória de Pedro, como que ele recebe uma revelação do céu. E quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem tu dizes que eu sou? Pedro declara, tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. E Jesus declara, Pedro, essa revelação não veio de carne nem de sangue, mas veio do céu. E sobre Pedro, esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ele declara, tu és o Cristo, Senhor, tu és o Cristo. Só que aí pouco tempo depois, Pedro, ao lembrar e ao tentar raciocinar sobre o sofrimento que Jesus ia passar na cruz, ele tenta convencer o Mestre de que ele não precisa passar por aquele sofrimento. O sofrimento era muito grande e Jesus o alerta, Pedro, foi para isso que eu vim, Pedro. Eu vim para morrer na cruz em favor de muitos, para salvar uma multidão, Pedro, foi para isso que eu vim. Não tente atrapalhar os meus planos, Pedro. E aí Pedro chega um tempo depois e diz para Jesus, Senhor, se preciso for, eu vou contigo até a morte, mas eu continuo te seguindo. Eu não te abandono por nada, eu não te deixarei, Jesus. E aí Jesus diz para ele, Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Coisa triste de se ouvir de Jesus. E assim como toda a palavra de Deus se cumpre, aquilo aconteceu. E Pedro negou a Jesus 3 vezes. E aí nós vemos que após a morte de Jesus, na palavra de Deus, nos diz que Pedro volta a ser pescador de peixes. Jesus tinha chamado ele a ser pescador de homens. E ele, depois de ver todo aquele sofrimento de Jesus, tudo aquilo que se cumpriu, Senhor Jesus, naquele momento de dor, se entregando por mim e por você, Pedro volta a ser pescador de peixes. Mas Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso e no seu momento da ressurreição, ele faz questão de ir até Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro declara, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? E aí Pedro, sabendo da soberania de Deus, da sua onisciência, ele declara, Pedro, Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí como Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? E Pedro declara, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro faz um concerto ali com Jesus naquele momento. Pedro retorna para o caminho que Jesus tinha o chamado. Jesus tinha chamado ele para ser pescador de almas. E ele tinha voltado para ser pescador de peixes. Aleluia.
Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessas, aleluia. Deus é fiel. E aí nós vemos, um pouco depois, lá em Atos, a pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo e da presença do Senhor. Quase 3.000 pessoas se voltaram para Jesus. Irmãos, imagina aquela multidão que estava ouvindo. Imagina todas aquelas pessoas ao redor e Pedro ali declarando com autoridade a palavra de Deus. 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Isso é firmeza nele. Pedro precisava fazer um concerto com Jesus. E quando ele teve essa firmeza, cheio do Espírito Santo, mais de 2.000 pessoas, quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Aleluia! Aleluia! Não deixe que um erro do passado te tire do caminho. Faça um concerto com Jesus. Não deixe que aquilo que você cometeu no passado te impeça de prosseguir e de continuar. Não deixe. Jesus está de braços abertos. Ele tem um propósito contigo, ele tem um propósito comigo. Aleluia. Não deixe. Não deixe que aquilo que ficou no passado te impeça de prosseguir, meu irmão. Aleluia. Deixe para trás e prossigamos para o alvo que é Cristo. Faça o concerto com Ele. Deixe para trás aquilo que ficou e volte a ser pescador de almas. Aleluia. Aleluia. Deus é um Deus tremendo. Pescador de almas, meus irmãos. Aleluia. Não importa se o mar está revolto. Não importa se você está vivendo uma dificuldade. Não volte para trás. Não volte a ser pescador de peixes. Deus quer você pescador de almas no propósito que Ele te deu. No propósito que Ele mesmo te deu, te concedeu e te deu todas as ferramentas, os dons, dê para Ele. Mas não volte atrás. Possamos prosseguir e continuar na caminhada. Mesmo em meio à dor e à dificuldade, aquilo que nós estamos vendo não faz sentido. Mesmo que no meio da caminhada a gente não saiba o que fazer, para que lado ir. Firmeza em Deus. Aleluia. Firmeza em Deus. Só dele que veio o socorro. Que a gente possa nos apegar com firmeza em Jesus, firmeza em Cristo, aleluia. Possamos estar firmes nele sem vacilar, sem titubear para um lado, para o outro, sem duvidar, mas firmes, sem vacilar nele, alegrando o coração do Senhor, sendo renovado pela tua presença e pelo teu poder. E o segundo ponto que eu queria trazer, o próprio versículo diz, continuando, que nós temos que apegarmos firmes, sem vacilar, na esperança que nós professamos. Ou seja, na esperança que nós declaramos. Não é uma esperança apenas que nós cremos, que isso é muito bom, isso é necessário para a nossa salvação. Mas é a esperança que nós professamos. É a esperança que nós declaramos, mesmo em meio à dificuldade. É a vida que mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao mar turbulento, às nuvens escuras, nós conseguimos professar esperança. Nós conseguimos reconhecer publicamente a esperança que nós cremos aqui dentro. Nós conseguimos declarar a quem nós servimos, a quem nós adoramos, é a palavra que nós cremos. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos. Que nós precisamos declarar a esperança que nós estamos firmados. É necessário declarar. E eu trouxe aqui algumas pessoas da Bíblia
divididas em duas situações. A primeira, o que eles declaravam de si mesmos e como Deus já enxergava eles. Olha a profundidade disso, irmãos. E no outro bloco eu irei tratar com aquelas pessoas que os outros podem não enxergar com valor. Mas olhe como Deus enxerga cada um de nós. E a primeira história que eu gostaria de trazer, a primeira passagem, é a história de Moisés. Como Deus tem falado através da vida de Moisés para nós. Nós vemos que Moisés, na sua infância, ele precisou ser cuidado pela filha de Faraó. E ele passou muito tempo ali no palácio sendo educado, tudo aquilo que vivia dentro da cultura egípcia. E aí a palavra diz em Êxodo, no capítulo 3, como que Moisés, ao ver um hebreu, seu próprio povo, sendo afligido, ele mata um egípcio. E aí, com receio do que aconteceria quando descobrisse, ele foge para o deserto de Midian. E ali ele passa muito tempo, até que o Senhor maravilhoso se apresenta a ele. Aleluia. Uma sarça ardente diz: tire a sandália dos seus pés, que essa terra é santa. Aleluia. Você está na presença do Todo-Poderoso. E aí nós vemos como que Deus diz para Moisés: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Eu vi a dificuldade que eles estão passando. Aleluia, eu vi, Moisés. E eu quero te levantar para libertar o povo. Eu vou te usar, eu estarei contigo, eu te capacitarei, eu te darei aquilo que você vai falar, aquilo que você vai fazer. E aí Moisés diz: Senhor, eu não. Manda outro, mas eu não. Vai ser muito difícil. Era uma nação muito poderosa, o povo do Egito naquela época. E aí Deus se apresenta para Moisés, dizendo: Moisés, o que você tem na mão? O que você tem na mão hoje, Moisés? Eu vou te usar. Moisés, tem um cajado aí na sua mão. Olha o que eu farei, Moisés. Joga esse cajado no chão, ele se transformou numa serpente, ele pegou de volta, se transformou num cajado. Ele falou: Moisés, se isso não for suficiente, bota sua mão dentro do seu manto e tira, Moisés. E a mão estava leprosa. Ele coloca novamente e tira e estava sã. Que Deus é esse? Aleluia. Mas mesmo enxergando tudo isso face a face com o Senhor, Moisés diz: Deus, manda qualquer outro. Qualquer um, Senhor, serve, menos eu. Qualquer pessoa. Eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Manda qualquer outro. E Deus continua a trabalhar em Moisés, dizendo: Moisés, fui eu que te formei. A boca fui eu que te dei, Moisés. Eu que te criei, aleluia. Fui eu que te criei, que te formei. Eu estarei contigo, Moisés. Eu te capacitarei, eu te direi aquilo que você deve falar. Moisés, mesmo assim: Senhor, eu não consigo, eu não posso. E Deus, com misericórdia, diz: eis aí o seu irmão Arão. Mas eu tenho um propósito com você, Moisés. Eu tenho um propósito com você, Moisés. E aí nós vemos como que Deus trabalhou na vida de Moisés até ele entender quem ele era. Até ele chegar no monte e passar 40 dias e 40 noites se alimentando da presença de Deus. Se tornar um homem íntimo com o Senhor, de que mais valia a presença de Deus do que bênçãos. Mais valia a presença do Senhor do que entrar na terra prometida. Valia muito mais a presença de Deus e estar firme nele. Então Moisés se enxergava como alguém incapacitado, como alguém pequeno. Mas Deus já declarava na vida de Moisés: Moisés, eu sou contigo. Eu vou te usar, Moisés. Eu vou falar. E
E você falará a Faraó: eu quero te usar, Moisés. Aleluia. Eu quero te usar. O que você tem nas suas mãos? Que Deus tremendo. E a segunda pessoa que eu gostaria de tratar e de trazer aqui, aleluia, é Gideão. Gideão nós vemos em Juízes, no capítulo 6, versículo 12 ao 16. Gostaria de ler para os irmãos, que isso aqui falou muito ao meu coração. Olha como Deus já enxergava Gideão. E olha como ele próprio se enxergava. Olha aquilo que Deus já declarava sobre a vida de Gideão. E olha como ele se enxergava e se declarava. Como ele falava quem ele era. E olha como Deus já declarava coisas lindas sobre Gideão. Juízes capítulo 6, meus irmãos. Versículos 12 ao 16 nos diz assim. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu vou repetir para os irmãos. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, guerreiro poderoso. Aleluia. E olha o que Gideão responde: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Mas eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um homem só. Aleluia! O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Senhor, mas eu sou o menor. Eu sou o menor. Meu clã é o menor da minha tribo. Eu sou o menor, Pai. Mas eu estou com você, poderoso guerreiro. Declare vida onde você estiver. Declare esperança onde quer que você estiver. Que Deus é esse? Declare esperança onde você estiver. Declare vida. Declare. Reconheça publicamente quem Deus é na sua vida. Mas declare todos os dias para você mesmo, para quem está ao seu redor, quem Deus é na sua vida. E a esperança que você guarda no coração. Aleluia. E nós sabemos como foi a história de Gideão, como que mesmo diante de um exército tão numeroso, Deus diz: Gideão, tem muita gente, mas Pai, é pequeno comparado com o inimigo, tem muita gente. Você vai vencer em meio aos 300 valorosos, 300 que me seguem com alegria, 300 que estão firmados comigo. Porque você, Gideão, aos meus olhos, é um grande guerreiro. Você, aos meus olhos, eu declaro para você, Deus falando, Gideão, é um grande e poderoso guerreiro. Porque eu estou contigo. Porque eu estou contigo. Você não vai sozinho, não. Eu estou contigo. Eu não estou apenas aqui declarando sobre a tua vida. Eu estou dizendo: vá, mas eu vou contigo. Aleluia. Você não vai sozinho, não. Eu vou contigo, Gideão. Aleluia. E a outra pessoa que eu queria trazer. Aleluia. Eu sou contigo. Aleluia. Jeremias.
Eu sou contigo, guerreiro corajoso, aleluia. Sou contigo. Não te assuste, não te assombres, porque eu sou contigo. Você não vai sozinho, não. Você não vai enfrentar aquela dificuldade sozinho, não. Aquela luta sozinho, não. Eu estarei contigo. E você vai derrotar esse exército como se fosse um homem só. Você está vendo um exército grande na sua frente. Você vai derrotar como se fosse um homem só, porque eu estou contigo. Aleluia. E a terceira pessoa que eu queria trazer é Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, versículos 5 ao 10, nos diz assim, meus irmãos. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes mesmo de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações, diz o Senhor. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse isso para Jeremias e diz para você, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor estendeu a sua mão, tocou na minha boca e disse, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. E veja, hoje eu dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Aleluia. Aleluia. Antes mesmo de ser formado no ventre, antes mesmo de Jeremias vir a nascer, Deus já o contemplava, Deus já o conhecia e já tinha separado a ser profeta entre as nações. Mesmo antes dele nascer, Deus já declarava coisas lindas sobre ele. Aleluia. 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 Ele confirma novamente na sua palavra, dizendo a Jeremias, não tenha medo deles, pois eu estou com você para te proteger. Você não vai sozinho, não. Novamente Deus confirma. Eu estou contigo, fique firme comigo, porque eu estarei contigo. Aleluia. Eu não te desamparo. Declare vida onde você estiver. Declare a esperança que você tem. Declare que você é mais que vencedor. Declare que você é filho de Deus. Declare que Deus tem um propósito na sua vida. Reconheça que sozinho você não tem nada, sozinho você não consegue, é verdade. Se humilhe diante do Senhor, mas declare, Pai, contigo eu consigo. Com você do meu lado eu vou em frente. Com você do meu lado eu vou vencer. Mesmo diante de tudo ao nosso redor dizendo ao contrário. E aí na segunda parte, em relação a essa declaração, eu gostaria de falar sobre algumas pessoas que ao redor delas ninguém enxergava de uma forma positiva. Mas Deus mostra como Ele já enxergava. Não importa como as pessoas te enxergam. Claro, elas precisam te ver como um filho de Deus, como alguém de caráter, como alguém de responsabilidade, como um cristão verdadeiro, é claro, as pessoas precisam reconhecer isso. Mas aquilo que elas não conseguirem enxergar de imediato não anula aquilo que Deus enxerga em você. Muitas vezes o homem, pelo olhar limitado, pode não enxergar aquilo que é necessário, mas Deus enxerga, Deus sabe. Deus sabe porque Ele te formou, Deus sabe. Aleluia, Ele te conhece. E a primeira pessoa é Davi. Nós vemos na palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, nos diz assim. Isso Samuel falando para Saul. Mas agora o seu reinado não permanecerá,
porque o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O Senhor já tinha instituído alguém segundo o próprio coração dele. E nós vemos em 1 Samuel, no capítulo 16, que quando o profeta Samuel chega na casa do pai de Davi, ele apresenta os irmãos pela ordem, desde o mais velho. E Deus vai falando com Samuel: não é esse. Não olhe segundo a aparência, não é esse que eu escolhi, não é esse. Manda outro, não é esse. E até que Samuel pergunta: se acabaram os filhos, não tem mais nenhum? E aí ele ouve: tem um mais novo, o menor, o pequeno, está lá no campo com as ovelhas. Manda trazê-lo aqui. E quando Davi chega, Deus confirma: é esse que eu escolhi. É esse o homem segundo o meu coração. Davi não estava nem presente ali naquele momento, ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Ele era o mais novo. Ele nem estava ali. Samuel, querendo olhar pela aparência, olhando pela beleza, olhando pela capa, queria escolher, mas Deus não deixou. Porque ele olhava o coração, ele olhava o íntimo, ele olhava a verdade dentro de Davi. Mesmo que o próprio pai não entendesse, não reconhecesse, e mesmo sendo Davi o mais novo, Deus já olhava o coração de Davi e contemplava. Aleluia. Aleluia. Ele olha o seu coração. Ele olha a verdade do seu íntimo, o mais profundo do seu ser. As suas dores, as suas verdades, as suas convicções. Ele olha lá no fundo do seu coração e te conhece. Aleluia. E encontra pessoas segundo o seu coração, que ele possa encontrar em mim e você pessoas segundo o coração dele. Aleluia. Aleluia. E a segunda pessoa que eu queria trazer era Paulo. Que Deus tremendo, meus irmãos. Atos capítulo 9. Versículos 15 a 16, olha o que a palavra de Deus nos diz. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí você pode estar se perguntando: nossa, vendo a vida de Paulo é fácil. Mas não, meus irmãos. Ele ainda era Saulo. Um Saulo que perseguia a igreja. Um Saulo, ao ver Estevão ser apedrejado até a morte, concordou com aquela atitude. Um Saulo que perseguia os cristãos. Um Saulo que tinha saído para perseguir a igreja. Ananias tinha ouvido falar dele, tudo aquilo que ele tinha feito. E sabia que ele era um homem que perseguia a igreja. Mas olha o que Deus já declarava na vida de Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias: vá até ele, porque este homem é o meu instrumento escolhido. Ele é o meu instrumento escolhido. Aleluia. Você é instrumento escolhido na mão do Senhor. Ele já declarava isso na vida de Paulo. Deus já olhava para Paulo e falava: este é meu instrumento. Ele me persegue hoje, mas quando ele tirar as escamas dos seus olhos, ele vai enxergar quem eu sou de verdade. Quando ele tiver um encontro comigo, ele vai ver Deus falando. Aleluia. Ele vai enxergar a verdade. E eu vou usá-lo. Aleluia. Entre os gentios, entre reis. Porque ele é meu instrumento escolhido. Declare a esperança na sua vida. Declare bênção na sua casa. Declare bênção e vida e esperança para você mesmo. Mesmo com tudo dizendo ao contrário. Declare esperança para a sua vida.
Declare, declare. Não fique apenas no seu coração. Não fique apenas no seu entendimento. Declare. Fale isso. Diga. Diga bem alto se for preciso, mas declare esperança. Aleluia. 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 E o terceiro ponto, meus irmãos, que eu queria trazer, que o versículo nos traz no final, nos diz assim: apeguemo-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos. E tem um porquê. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Não é em vão, não. Não é em vão que você se apega a Ele. Não é em vão que você declara a esperança que tem dentro de você. Não é em vão, não. Porque Ele é fiel para cumprir sua promessa. Aleluia. Ele é fiel para cumprir. O que seria de nós sem a fidelidade do Senhor? O que Ele diz, Ele cumpre, acontece. Aquilo que Ele declara sobre você é verdade. Receba isso, tome posse. Acontece, meus irmãos. O que Ele diz, acontece. Pode anotar. O seu tempo não é o tempo de Deus. O momento certo que você acha pode não ser o tempo certo de Deus. Mas escreva, anote, porque vai acontecer. Aquilo que Ele diz vai acontecer. Aleluia. Nós vemos lá, para encerrarmos, eu queria trazer em Gênesis uma passagem muito conhecida dos irmãos. Noé, após o dilúvio estava cessando, ele constrói uma arca. E ele salva sua família e também os animais mediante a ordem do Senhor. E olha o que Deus fala para Noé naquele momento. E Deus prosseguiu falando com ele, Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 12, que nos diz assim: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que eu coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da aliança com vocês e com os seres vivos, de todas as espécies. E nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda a forma de vida. Não importa se as nuvens estão escuras ao seu redor. Não importa se a água está querendo entrar no seu barco. Não importa se você tem sido balançado, mas está firmado nele. Olhe para os céus, porque neste momento Deus desenha um arco-íris e confirma a aliança que Ele tem conosco. Ele não nos deixa desamparado porque Ele é fiel. E mesmo diante da tempestade, Ele desenha um arco-íris e pinta um arco tão bonito para mostrar para mim e para você que Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa, um Deus fiel. Um Deus que diz e cumpre. Um Deus que fala a Abraão: Abraão, conte as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. Mesmo você sendo tão idoso, mesmo a sua esposa sendo tão idosa, da sua descendência eu farei uma multidão, e assim aconteceu. Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus de aliança, meus irmãos. E Ele é um Deus que cumpre a promessa que Ele fez para nós. Aleluia. Ele cumpre todas elas. Todas elas. Todas. Se cumprirem, continuarão se cumprindo. E eu gostaria de ler para os irmãos o finalzinho do capítulo 10 de Hebreus. Irmãos, falou muito comigo, porque o autor de Hebreus, a partir do versículo 23 que eu li, ele vai discorrendo sobre o apelo à perseverança, como que devemos continuar firme, porque o final daqueles que vacilam e abandonam o Senhor é terrível, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas aí ele nos lembra
partir do versículo 35 de Hebreus capítulo 10, ele diz assim: portanto, meus irmãos, prestem muita atenção nisso, portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, ele não se atrasará. O meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, eu não me agradarei dele. O meu justo viverá pela fé. E olha o que diz o versículo 39. Mas nós não somos. Eu declaro hoje em nome de Jesus, para a minha vida e para a sua, como ele falou comigo. Mas nós não somos como aqueles que se afastam para a própria destruição. Nós não somos. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Aleluia. Nós não somos como aqueles que abandonam e se afastam de Deus. Aleluia. Nós permanecemos firmes porque Ele preserva a nossa alma. Ele não diz aqui nessa passagem que Ele preserva apenas o nosso corpo, porque infelizmente às vezes tem doenças que nos acometem que nós não temos o que fazer. Um parente nosso falece e nós sentimos muito. Mas Ele garante na sua palavra que Ele preserva a sua alma. Aleluia. Ele preserva a sua alma para a eternidade. Não é somente para agora. Ele nos cobre, nos guarda. Ele guarda também o nosso corpo, é verdade. Ele guarda as nossas finanças. Ele nos protege. Mas muitas vezes coisas nos acontecem e não são boas no primeiro momento. Mas Deus é mestre em transformar a maldição em bênção. Mas uma coisa Ele garante: a sua alma Ele preserva. A sua alma Ele garante nas mãos dEle. Não desabandona jamais. Ele preservará a sua alma para sempre, meus irmãos. Aleluia. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Aleluia. Um Deus tremendo, meus irmãos. Um Deus tremendo. Quando nos firmamos nele, declaramos aquilo que nós temos como esperança. Ele é fiel. Aleluia. Porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E preservará a nossa alma juntinho dEle para a eternidade. Na eternidade, irmãos. Que vocês possam gravar isso no coração de vocês. Ter essa firmeza. Declarar a esperança que você tem guardado dentro de você. A esperança que você crê, essa esperança que você tem, declare, diga. Diga, declare vitória, porque Ele é fiel em nossas vidas, meus irmãos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse momento tão rico na presença do Senhor, por poder ter recebido tanto, poder compartilhar com os irmãos essa fidelidade de Deus, quantas coisas Ele tem feito na minha vida e na sua vida, e essa fidelidade, esse amor tão grande. Eu agradeço essa oportunidade, porque é um privilégio muito, muito, muito grande servir a esse Deus. Estou muito alegre com o Senhor, meus irmãos. Muito, muito alegre. Muito alegre, muito, muito, muito. E assim como eu disse, eu quero também declarar como eu estou alegre. E como eu louvo o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, meus irmãos. Que Deus possa continuar falando ao coração de cada um. Que o Espírito Santo, que é mestre em ensinar, em trabalhar, em tratar conosco, possa confirmar essa palavra no coração de cada um para a eternidade, meus irmãos. Para a eternidade, porque Ele preserva a nossa alma. Aleluia, Ele preserva a nossa alma, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos à bênção final, meus irmãos.
E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Que Ele derrame essa paz nos nossos corações, continue nos abençoando, guardando as nossas vidas e a vida das nossas famílias, meus irmãos. Privilégio estar aqui, uma alegria muito grande e em breve possamos estar reunidos pessoalmente para continuarmos a adorar esse Deus tão grandioso. Um forte abraço, que Deus abençoe cada um.